Olá capetinhas, hoje vou mostrar para vocês 10 objetos que infernizaram ou ainda infernizam as vidas das pessoas que os possuem. Em 1849, uma garota de uma família rica e chamada Anna Baker se apaixonou por um trabalhador do ferro de classe baixa. O pai de Anna, Ellis Baker, recusou-se a deixá-la se casar com seu amado, banindo o jovem de sua cidade natal de Altoona, Pensilvânia e condenando sua filha a uma vida de celibato. Anna estava tão zangado com o pai que ela nunca se apaixonou e se casou, e manteve-se amarga e irritada até sua morte em 1914. Antes de seu pai enviar o seu verdadeiro amor para longe, Anna tinha escolhido um belo vestido de noiva que ela pretendia usar em seu casamento. Quando o casamento não ocorreu, uma outra mulher rica de uma família local, Elizabeth Dysart, usou o vestido ao contrário, regozijando-se o tempo todo. Anos mais tarde, o vestido de noiva foi dado a uma sociedade histórica e, eventualmente, a Baker Mansão foi transformada em um museu. O vestido de noiva foi colocado em uma caixa de vidro no que antigamente era o quarto de Anna Baker. Após sua morte, os visitantes afirmam ver o vestido se movimentando por conta própria, especialmente durante as luas cheias. Viam-se os balanços do vestido de um lado para o outro, como se uma noiva invisível estivesse de pé em frente ao espelho, admirando no vestido. Os investigadores que foram em busca de uma explicação ou circunstâncias que ocorrem naturalmente, como o vento entrando pelas frestas da caixa de vidro, enfim, algo que explicasse os movimentos do vestido, voltaram de mãos vazias. Ninguém pode ter certeza porque o vestido às vezes se move por si só, embora muitos especulam que a noiva rejeitada, Anna Baker, recuperou seu vestido no passado. Os Maoris são um povo indígena da Nova Zelândia que esculpiam máscaras e estátuas antes de ir para a batalha. De acordo com o sistema de crenças Maori, qualquer homem que morresse em batalha deixaria sua alma por trás de uma das máscaras dos guerreiros. Embora a maldição das máscaras não representasse uma ameaça para os outros homens, as mulheres que estavam grávidas ou menstruadas diziam serem amaldiçoadas com danos ou azar se mesmo chegassem perto de uma. O museu inglês ainda postou um aviso às mulheres para informá-las sobre a maldição. No ano de 2000, um vendedor anônimo colocou à venda no eBay uma pintura criada pelo artista bostoniano chamada de As Mãos que Resistem a Ele. A pintura mostra um menino e uma boneca de pé na frente de uma porta de vidro. A pintura foi criada em 1972 e foi comprada anos mais tarde pelo ator John Marley. Tempos depois, foi adquirida por um casal da Califórnia antes de ir à venda no eBay, acompanhada de um assustador aviso sobre os problemas ocorridos com a proprietária da pintura. Segundo o casal, as figuras na pintura se mexem durante a noite, chegando até desaparecer da tela algumas vezes. Todas as pessoas que viram a pintura relataram sentir-se doentes e muito fracas. Todas as crianças pequenas que olharam para a pintura fugiram da sala gritando. Por várias vezes algumas pessoas sentiram como se mãos invisíveis as tocassem, já outras pessoas disseram que sentiam uma rajada de ar quente, como se tivessem acabado de abrir um forno ligado. Mesmo pessoas que apenas viram a pintura online afirmaram sentir uma sensação de desconforto, medo ou pavor quando olharam para a imagem da pintura. Uma pessoa chegou a afirmar que a impressora recusou-se a imprimir a foto da pintura, no entanto, ela funcionou muito bem em todos os outros trabalhos de impressão. A pintura foi adquirida por uma galeria de arte em Grand Rapids, MI. Quando a galeria falou com o artista que a criou, ele ficou surpreso ao saber que o seu trabalho estava no centro de uma investigação paranormal, mas ele mencionou que 2 pessoas que analisaram a pintura morreram em menos de um ano após a visualização de As Mãos que Resistem a Ele.
Nesse local assombrado pelo espírito de escravos mortos, é possível ver com uma frequência perturbadora o reflexo de espíritos e marcas de mãos de crianças, além de uma família inteira que viveria na peça, os Woodruffs, que teriam morrido envenenados no hotel do local. As Mulheres de Lembré é uma estátua esculpida em calcário descoberta em 1878 em Lembré, no Chipre, embora ela teria sido confeccionada em 3500 AC. Segundo os historiadores, representaria uma entidade considerada a deusa da fertilidade. A estranha influência do artefato teria começado depois de ser adquirida por Lord Elpont. Em 6 anos de posse da estátua, todos os 7 membros da família tiveram mortes misteriosas. Os 2 donos seguintes da obra de arte, Ivor Manussi e Lord Thompson Noel, bem como seus familiares, também faleceram em um curto período de tempo após comprarem a escultura. A lista de vítimas não acaba aí. O quarto comprador, Sir Alan Beaverbrook, faleceu junto com sua esposa e 2 de suas filhas. Assustados com as coincidências, os 2 herdeiros sobreviventes dos Beaverbrook resolveram doar a estátua para o Museu Real da Escócia, em Edimburgo, onde ela permanece até hoje. Porém, logo após o item chegar ao museu, o chefe da seção na qual o artefato foi armazenado faleceu repentinamente. Apesar de nenhum curador ter admitido as propriedades supernaturais da escultura, ela foi colocada em um domo de vidro e há muitos anos ninguém a manipula. E foi por tudo isso que a obra foi apelidada de a deusa da morte. Essas caixas judaicas para vinho são associadas com espíritos, e há diversas histórias bizarras a respeito. Uma delas aconteceu em 2001, quando um comprador de Portland, Estados Unidos, comprou uma que teria sido de sua avó, que teria morrido em campos de concentração. Assim que a levou para casa, começou a observar fenômenos estranhos, como luzes acendendo e apagando, portas abrindo e fechando e gritos vindos do porão. O rapaz resolveu dar a caixa para sua mãe, que morreu logo depois, e, em seu leito de morte, soletrou a frase: "Eu odeio presentes." Sean Robinson herdou de sua avó um quadro chamado O Homem Angustiado em português, o qual ficou trancado no sótão da casa de sua família por aproximadamente 25 anos. Ele teria recebido a advertência de que a pintura guardava algo de maligno. Segundo sua avó, o artista que pintou a tela teria usado seu próprio sangue misturado com a tinta e se matou pouco tempo depois de tê-la terminado. Além disso, ela teria alegado ainda ouvir vozes ao olhar o quadro e ter visto uma sombra andando pela casa, por isso trancou a pintura no sótão. Assim que Robinson guardou a pintura em sua casa, sua família começou a experimentar o mesmo tipo de fenômeno assustador. Seu filho caiu da escada, sua esposa sentiu algo acariciando seus cabelos e ele viu uma silhueta sombria e escutou choros. Então, o rapaz decidiu gravar os eventos macabros com uma câmera, que ficou apontada para o quadro em um quarto sem janelas por 8 horas durante 3 noites seguidas. O resultado foi ver a porta se movendo sozinha e ouvir o barulho de um objeto caindo. Assustado, o homem moveu a pintura para o porão, mas não demonstra ter interesse em vendê-la. Thomas Busby foi condenado ao enforcamento em 1702 por ter assassinado seu padrasto, Daniel Alty, com um martelo em Thirsk, na Inglaterra. Prestes a ter sua sentença executada, o criminoso fez um pedido: realizar sua última refeição no seu bar predileto. Ao terminar de comer, ele teria rogado uma praga dizendo: "Morte repentina a quem ousar sentar na minha cadeira." O fato se tornou uma lenda rapidamente e os clientes acabavam usando a suposta maldição em brincadeiras nas quais se desafiavam a sentar no assento de Busby. Bem, a cadeira de carvalho permaneceu no bar durante séculos. A lista de óbitos é bastante extensa, segundo os relatos da população local. Por exemplo, no final do século XIX, um limpador de chaminés e um amigo zombavam da maldição e se sentaram repetidamente no banco. Na manhã seguinte, eles amanheceram mortos.
No ano de 1967, 2 pilotos da Força Aérea Real sentaram na cadeira e, ao deixarem o estabelecimento, bateram o carro em uma árvore e morreram. Outro caso famoso ocorreu em 1970, quando um pedreiro contestou a maldição e sentou no assento com desdém. O rapaz faleceu naquela mesma tarde ao cair em um buraco na construção em que trabalhava. Por precaução, o dono do bar resolveu guardar a cadeira no porão. Porém, mesmo assim a praga de Busby fez mais uma vítima. Um entregador resolveu descansar no banco entre o transporte de uma caixa e outra. A péssima decisão o levou à morte no mesmo dia em um acidente automobilístico. Por fim, o proprietário do bar doou a cadeira da morte para o museu local em 1972, onde ela ainda está em exibição, mas pendurada a quase 2 metros de altura para evitar que mais alguém se sente e morra. Nos anos 80, diversas casas misteriosamente pegaram fogo na Inglaterra, em eventos que muitas vezes causaram a morte de algum dos moradores. Estranhamente, todas as casas tinham uma assustadora coincidência: a presença de um quadro de uma criança chorando. Este quadro sempre permanecia intacto após o incêndio, mesmo nos ambientes mais destruídos. A lenda do quadro das crianças que choram começou na Inglaterra, e dizia que o pintor responsável pelos quadros, o italiano Giovanni Bragolin, estava na miséria. Desesperado, ele apelou para um pacto demoníaco. Mas ele foi esperto. Ao invés de oferecer sua alma, ele ofereceu as almas de quem comprasse seus quadros. Na noite do pacto, Giovanni teve um sonho, onde 28 crianças foram torturadas e sacrificadas no tipo de ritual, onde elas choravam e imploravam por clemência. No dia seguinte, ele pegou tinta e tela e começou a fazer as pinturas para depois vendê-las. As pinturas fizeram muito sucesso, e logo os quadros de Giovanni começaram a serem reproduzidos em série, tal como esses quadros que podemos comprar hoje em dia nesses bazares de esquina. Bragolin usou formas subliminares para mostrar que as crianças estavam mortas. A principal seriam as pupilas dilatadas. Relatos contam que assim que os quadros são levados para casa, o mau agouro iam junto. Pessoas perdiam empregos, adoeciam. Quando os quadros já estavam numa quantidade considerável de lares, os incêndios começaram. Os bombeiros nunca conseguiam encontrar a causa, até que começaram a associar ao quadro, pois, mesmo numa residência reduzida a cinzas, ele nunca era muito afetado. O tabloide Sun, e em particular, seu editor Kelvin Mackenzie, publicaram uma nota em 4 de setembro de 1985, bradando a flamejante maldição do garoto em lágrimas, alegando que a pintura é a causa de incêndios. O Sun conseguiu criar um frenesi popular em torno da lenda. No auge do pânico, o Sun iniciou uma campanha para que os ingleses se desfizessem das imagens malditas. Semanas depois, conseguiu promover uma grande queima de 2.500 quadros enviados por seus leitores. Arrependido, o pintor teria aparecido em programas de televisão apelando para que as pessoas jogassem fora suas reproduções. Em 1896, este boneco assustador pertencia a uma criança chamada Robert Eugene Otto, em Key West, Florida. O boneco tinha sido dado a ele por uma empregada de seus pais, descontente e que praticava magia negra, e que não gostava da família do menino. O menino adorava o boneco, batizando como Robert, seu próprio nome, e que muitas vezes falava com ele por longas horas. Servos da casa de Otto tornaram-se preocupados, no entanto, quando eles juraram que podiam ouvir uma voz fantasma respondendo a um menino, e vizinhos afirmaram ter visto o boneco em movimento de janela em janela na casa de Otto quando ninguém estava lá. Logo, o boneco começou a fazer travessuras, e a criança assustada afirmava que ele não tinha parte nisso. Quartos eram desarrumados, vasos quebrados, e os pais da criança diziam ser Otto o culpado, mesmo que ele parecesse extremamente assustado e insistia que o boneco tinha feito as obras. Robert herdou a casa e morreu em 1972, assim que a casa foi comprada por outra família.
Uma menina que tinha acabado de se mudar para a casa encontrou o boneco no sótão e ficou instantaneamente com medo dele. Ela disse que o boneco estava vivo e queria matá-la. Robert finalmente acabou em uma galeria de arte e um museu histórico em Key West, onde permanece em exibição até hoje. Curiosamente, os visitantes do museu afirmam que eles devem pedir permissão para tirar uma fotografia do boneco. Se não o fizerem, a lenda diz que o boneco vai te amaldiçoar. O museu exibe cartas de chamados indivíduos malditos que têm escrito para Robert, desculpando-se por não pedir para tirar uma foto dele, e pedindo para ser liberado de seu feitiço. Obrigado por ter assistido, deixe seu like, inscreva-se, e até o próximo vídeo.